Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui na TVU ao Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 7 de julho. Você que nos acompanha aí pelo canal 55 HF ou também pelo canal 11 da NET, tem a alternativa do nosso player, que fica fácil de você baixar para qualquer sistema de smartphone, o tvuplay.tv.br, e aproveitar aí a sexta-feira que já encaminha um final de semana e que nós já temos a dupla Grenal, o Inter que teve a semana inteira de trabalhos, o Grêmio que teve o jogo na terça-feira pela Libertadores da América, mas o foco agora do Grêmio volta a ser o Campeonato Brasileiro, porque no domingo, 4 da tarde, o Grêmio entra em campo na Arena contra o Avaí, e o Internacional amanhã, no sábado, já tem às 4h30 da tarde, uma prova de fogo aí com o Criciúma, comandado pelo Luiz Carlos Vinck, um Internacional que busca uma reabilitação de tabela, pontuação e, claro, voltar às pazes com seu torcedor dentro do estádio gigante da Beira-Rio. Na bancada de hoje, começar pela esquerda, a gente sempre começa pela direita, Antônio Bavaresco, jornalista, aqui no meu lado um ex-zagueiro, com passagem no Inter, no Atlético Mineiro e por tantos outros times, que é o Vinícius, Felipe Vieira, né? Não precisa apresentar. Não, o atual zagueiro, porque tem outro. Não, e tem um outro no lado que também é zagueiro, que é o Diogo Rossi. Por sinal, o cara mais comentado do jogo, zagueiro mesmo, do só tem um pós-jogo e do dia seguinte, tá aqui do meu lado. Pá! Só comentavam dele. Mas o pessoal do Esporte da Guaíba hoje dizia assim, mas como joga esse jogo? Mas agora? Eu não consegui entender, aliás, o marketing do Internacional, de certa forma, era segredo quem era convidado? Como é que funcionou? Não, assim, eu perguntei depois, né, do jogo. Mas não podia revelar? Não, foi assim, eu não sabia que era um jogo. Eu não sabia, eu trabalho com o jogo aqui na TV e lá na rádio eu não sabia. É que aí que tá. Eu fui convidado pro jogo. O convite que eu recebi foi do pessoal da Nike pro lançamento da camiseta. Sim, isso eu também recebi. Perfeito, eu recebi o convite e aí me disseram assim, preciso saber alguns dados teus. Aí eu passei meus dados. O que eu imaginei? Que como eu ia pro lançamento, eu ia receber o fardamento como um presente. Um dia antes do evento oficial, a assessoria do Inter me ligou para perguntar se estava tudo ok para minha presença no evento. E eu falei que sim. E aí ela disse, então vem preparado e tal. Tá, mas então tu já sabia um dia antes, é isso não, que mas eu aí eu não sabia que era para jogar. Ela disse, vem preparado. Aí eu falei, imaginei que era para viver lá o momento. No meu caso ficou mais óbvio que me perguntaram o número da chuteira. O meu não perguntaram chuteira, perguntaram só o tamanho do uniforme. Pessoal, meu futebol foi prejudicado porque me deram uma 32,5. Desculpa, 42,5. Não, 42,5. Era. E foi prejudicado. A chuteira era. A unha, e aí todas as rádios foram convidadas. Mas a chuteira era só pro jogo ou ficou contigo? Não, a camisa. A camisa ficou. Camisa, calção e meia ficou com a gente. Mas a chuteira é o seguinte, estava todo mundo de olho na chuteira. Era aquela de 1.600, aquela espetacular. É o mais caro. Eu mesmo apertado, eu ia no jeito. Aí, espetacular. Quando eu fui, depois de jogar, eu fui perguntar para a assessoria do Inter, né, por que outras emissoras também não estavam aqui. Aí a resposta que eles me deram foi que todas as emissoras foram convidadas, mas a única emissora oficial de rádio que aceitou participar do evento foi a Rádio Grenal. Por isso que eu estava lá para representar. Sim, mas ninguém explicou também como é que era o evento, né? Eu tenho certeza que as outras emissoras participariam. Mas no meu convite viu tudo explicadinho. Mas é que isso é uma coisa também... Olha, eu que já fui setorista em muitos anos, eu fui setorista em vários veículos. Eu comecei lá na Rádio Sucesso, lá em 84. Barbaridade. Atenção, caro telespectador. Rádio Sucesso 1984 era uma equipe de esportes que foi criada. Parecia a Rádio Grenal, assim. Pedro Ernesto Bernardim, Cacalo, o professor Hélio Kaufmann, Vianney Carlet, João Garcia, você já falou? Não falei. Espetáculo, espetacular. Eu não lembro se era boa a rádio, agora que ficou todo mundo rico, dos que trabalharam lá, ficou. Não faz assim. Tudo bem, Vinícius? Prazer tê-lo aqui na TVU no Virando o Jogo. Prazer, Bagé. Boa tarde aos amigos da mesa. Falar um pouco de futebol e do Inter, o que está acontecendo na semana lá, semana se for boa, se for ruim.
Pra ver que, Deve ser difícil tá para ti, que foi um especialista da função, ficar ouvindo, né? O Diogo Rossi dizendo que tá zagueiro, o Felipe dizendo que tá zagueiro. Não, mas é melhor ouvir do que ser surdo. Eu tive 2 participações brilhantes no jogo. Nada parecidas com a do Vinícius. Inicial, Não, eu para os mais velhos, vão lembrar assim, eu era um Marião, entendeu? Não foi o Marião que chegou para substituir o Figueiredo? Exatamente, eu era um Marião. E eu disse ontem, porque o Pinga era o nosso técnico. Pinga tem 52 anos Baita e eu... zagueiro, velho. Pinga tem 52 anos e eu 51. Infelizmente, para a história do Inter, na peneira que eu não fui selecionado. Essa dupla diária poderia ter jogado junto, rapaz. Até era uma dupla boa. Pinga e 51. Pinga e 51. Mas aquilo tava tudo armado? Como é que foi? Porque o irmão da Renata fez 3 gols. Claro. Mas também a zaga dos caras era uma peneira. Eles estavam com os pés trocados, Foi muito engraçado. Mas assim, ó... Eu vi um vídeo do Despacito, cara. Fabiano Baldasso aquecendo com o Fabiano. Sim, era o Meu, treinador. que vergonha, cara. O ano passado, na Rádio Granal, lá, a Ana Carolina Gá, cuida das nossas mídias sociais, ela fez uma proposta, né? Vamos fazer um vídeo de 30, 40 segundos, e aí vocês resumem o que foi o ano da dupla. Mas tem que fazer fazendo embaixadinha. Exato. Só eu consegui. Só eu. Tá lá, para quem quiser na rede social. Não participei desse evento. Aí foi gravação do vídeo. o Fabiano Baldasso fazendo aquecimento com o Fabiano, cara. Os nossos treinadores Eu me eram... escondi para fazer o aquecimento. Índio e Yarley. E os nossos reforços eram Rodrigo Dourado e Victor Cuesta. E o do Felipe era o Danilo Fernandes e o William Potker. Estavam melhor representados. Mas infelizmente não jogaram. Vamos falar de futebol. Para que serve essa semana do Internacional, a segunda semana fechada? Eu estou apostando já desde segunda-feira. Vão jogar Cláudio Vinck e Nico e Potker no ataque. Jogando Cláudio Vinck, Nico, Potker, Edenilson, todo mundo no seu lugarzinho direitinho, isso aí. Melhora, tá? Melhora. Porque cada um vai estar na sua função. Aqui tinha um especialista aqui, de vez em quando era deslocado, né? Jogou de lateral algumas vezes. Mas o cara jogando na dele, o cara joga mais. Eu acho que a virtude do time do Internacional para esse jogo de amanhã é o seguinte, cada um na sua e os melhores, em tese, estarão em campo. Que é o time posicionado, né, Vinícius? Sem muita improvisação. Sem dúvida. Eu acho que o Guto está fazendo as mudanças que tem que fazer, né? Está treinando para ver. Ontem eu estava ouvindo que ele botou o Vinck, tirou o Potker, está testando a melhor formação. Mas acredito que a formação ideal é essa aí, com Potker e Nico Lopes na frente, né? Se tiver opção. O Wendel, se o Gutierrez também tiver... O time vai com o Danilo, o Cláudio Vinck, o Klaus, o Cuesta para dar uma informação e o Wendel. Agora, ele tá na coletiva lá, confirmou. Quer dizer, não negou que vai jogar o Vinck, que era a única dúvida. Ele vai no 4-4-2, só que ele faz a formação do Losango de novo. Com o Dourado na primeira ponta, o Edenilson pela direita, o Gutierrez pela esquerda e aqui na ponta fechando o Losango. Estou fazendo o desenho imaginário, cara. O D'Alessandro. E aí na frente, Nico e Potker. Esse é o time ideal. Esse tem que dar sequência para esse time, né? Não adianta o Guto querer mudar, fazer improvisações, que às vezes acontecem, né, durante o campeonato. Mas se seguir essa linha desse time ideal, acredito que o Inter vai o sistema para o qual o Inter está mais aparelhado. Por exemplo, para jogar com aquele esquema dos 3, os 2, como é que se chama, extremas, né? Que a maioria dos times joga, o Grêmio joga assim. O Inter não tem jogadores ainda, enquanto que o Sacha não é esse jogador que faz aquela função ali. Então, para os jogadores que o Inter tem, na minha opinião, é o melhor sistema. Concordo. Mas detalhe que volta para um sistema muito parecido que o Zago usava, né? Mas aí os jogadores são outros também, né? Mas aí também é uma crítica que pode ser feita... De não trocar o técnico? Exatamente. A direção fez da época do técnico. Mas a crítica... Porque o Guto em si mudou quase nada, né? Mas o Vinícius está aqui, foi jogador... Por vezes se troca o treinador, porque ele não consegue tirar daquele grupo o que se imaginava como normal. Isso aí, a diretoria pensa sempre assim, né? Quando contrata um treinador, espera que o rendimento seja ótimo. E não aconteceu com o Zago.
houve a mudança, né? Até foi bem, hein, Vinícius? Foi bem, bem no início da Série B. Sim, acho que foi no segundo jogo, se não me engano, contra o Paysandu. Não deu muito tempo a mais daquilo que já tinha demonstrado. Ou seja, já existia uma convicção, né? Talvez, de que não dava. E aí, da sequência, até sobre a movimentação dos jogadores, principalmente do D'Alessandro, fica melhor com 2 na frente, né? Do que com 3, né? Entendeu? Porque o D'Alessandro fica muito limitado, com 3 na frente do D'Alessandro. E a gente precisa desse jogador, né? Se movimentando, dando assistência. Né? Vão ter 3 para correr pelo D'Alessandro, né? Isso. O Gutierrez é um cara que corre e o Edenilson é o cara que corre. O Dourado vai ficar na dele, né? Vai ficar na primeira. Provavelmente o Nico volte para uma recomposição. Recompõe com o Nico e o D'Alessandro vai ficar solto para deixar o Nico e o Potker pifado. É isso. Exatamente. Ele vai ter companhia para dividir as atenções do time adversário na marcação. E o Inter, desculpe, só para ganhar uma coisa que não tem com os jogadores que tinha antes, que é o chute de fora da área que o Gutierrez... O Nico Lopes também. Não, o Gutierrez, o Nico... E deixa, principalmente nesse sistema de movimentação, deixa livre os 2 na frente, entendeu? O Potker e o Nico, se faz a movimentação do lado direito, um vai estar do lado direito, outro do lado esquerdo, e o D'Alessandro faz essa... Vai chegar junto, né? Sim, faz a ligação. Claro. Tem mais um que chuta de fora da área nesse time, Cláudio Vinck. Bom, esse aí nem se fala, esse claro. Chuta e chuta muito bem. Mas eu lembrei dos que estão mais próximos do gol. Se o Guto não tirar a característica desse jogador também, né? Por exemplo, às vezes um treinador chega no jogador, eu quero que tu marque um pouco mais. Sim, eu quero que tu chegue até intermediário, dali tu cruza, entendeu? Ou deixa livre, tu vai jogar como tu estava jogando na Sub-23, entendeu? Aí tem um detalhe pro Cláudio Vinck, além de ser o cara da posição, ele é o lateral, o Cláudio Vinck, eu imagino que ele vai entender como uma grande chance da vida dele. Porque ele recebeu uma chance, ele fez gol em Grenal, a gente sabe toda a história. Mas ele sai para Chapecoense e não consegue jogar, ele sai do futebol italiano não conseguiu jogar, com o próprio Guto na Chapecoense. Ele teve uma série de lesões que prejudicavam ele. O Cláudio Vinck, a gente só sente falta dele quando ele não está no time. Agora é a chance dele jogar. Mas isso é muito comum, né? Ele já teve a oportunidade dele e não deu certo. Exato. Né? E ontem nós estávamos... a gente joga uma bola, às vezes, os jogadores, né? Semana que vem eu vou lá, hein? Caico, Rodrigo Mendes, o pessoal todo, Reis. E aí a gente estava comentando... Não, é esse futuro jogador. Que na verdade a gente estava comentando sobre o Vinck, que é uma nova vida para ele, na verdade, né? Tudo que ele passou, porque o que aconteceu na primeira oportunidade, ele de repente não estava bem preparado, né? Agora, com tudo que aconteceu, ele é capaz de estar mudando. Amanhã ele vai correr na frente do Tio, e o Tio correu daquela lateral beira. É verdade. E tem um detalhe esse que o Vinícius está falando. O Vinck é o técnico vai estar do ladinho. E a minha curiosidade é como é que o Luiz Carlos Vinck vai armar para marcar e para jogar nas costas do sobrinho. Mas eu tô curioso para ver o Vinck jogar na lateral, porque ele não vinha jogando na lateral. Jogando no meio. E pelo que eu sei que me disseram, ele não gosta muito de jogar de lateral, mas ele quer jogar. Mas agora ele vai ter que jogar, não tem o que fazer. Na Europa ele não era lateral. O Vinck pode repetir, o Vinícius falou uma coisa que eu concordo, ele tipo assim, ele tá tendo uma segunda chance, né? Uma coisa que aconteceu com o Ramiro no Grêmio. Que ficou, além da lesão grave que ele teve, ele ficou arquivado no tempo do Roger. E teve uma segunda chance e aproveitou como poucos, né? Quem sabe se o Vinck não pode repetir. Ele para ir para a Europa. Tá. É uma das mas ele tá jogando não, mas por isso, porque a Europa não contrataria ele se estivesse jogando mal. Mas o presidente tá num momento assim, olha, esse cara tá fazendo todas as funções. Fez mais gol do que o Borja. E eu como torcedor, né, eu quero que ele ajeite essa lateral direita, porque tá faltando um lateral direito pro Inter, né? Potencial ele tem. Eu acho que se não ajeitar, vou ter que contratar um lateral direito. Entendeu? O que o seu Roland dizia que lateral se fazia em casa? Não, mas não. Mas as coisas mudaram. Sim, mas é uma vergonha, né? Você ter todo esse tempo e o Inter não tem mais um lateral, cara. A última vez que o Inter teve um lateral... O Cláudio Vinck foi feito em casa. Sim, mas o Luiz Carlos Vinck também. Mas quantos outros passaram, né? E veio antes do Vinck, depois do Vinck, ninguém de casa firma. O último grande lateral direito do Inter, quem foi, vocês lembram? Eu vou dizer, na minha opinião... Não, na minha opinião foi o Ceará. Acho que o Ceará. O Ceará, é verdade. O Ceará, porque depois foi uma sucessão. Pô, mas já faz tempo, né? O Ceará na primeira fase. O Ney não era tão expressivo, né? Mas não era o ídolo da torcida. Não era o ídolo da torcida. Não, mas era eficiente. Era eficiente. Mas é que o Ney era mais suor do que pensamento. Claro. Ele era um cara mais... um cara de entrega. Mas o Ceará jogou mais. O Ceará jogou muito mais. O último lateral que o Inter fez, o Inter vendeu, né? O William.
Vendeu. Que começou muito bem. Muito bem. Ele começou muito bem, mas ele nunca foi um cara assim... Mas eu considerava ele bom jogador. Não, bom... Que marcou muito negativamente esse processo de desgaste que ele teve nesse ano, né? De depois, não quero mais, quero sair, tentou peitar a diretoria, mas eu via muita qualidade, né? Começou e mais, no ano passado, para mim, os dois que escaparam de vaias, o William e o Danilo Fernandes. Que ele jogou, botaram ele de meia, botaram ele de volante e ele sempre... Agora, sobre o Antônio Carlos Zago, uma informação que eu tive a posterior da demissão dele, é que, além das questões de campo, desagradou muito a diretoria do Inter algumas atitudes dele, aquelas coisas de simulação, que assim, pegou muito ridículo, mal. aquele negócio de Caxias do Sul. Nós entrevistamos ele depois e ele mesmo assumiu que ele sabe. Aquilo ali pegou mal. Saiu da curva ali, né? Porque está dando exemplo para os jogadores, né? Com certeza. Como é que tu vai cobrar um grupo depois? O vestiário, a gente sabe as coisas... A corneta que fica depois dos caras. Ali, né, Vinícius? Eu acho que, na minha opinião, ele não estava preparado para pegar um Inter, a grandeza de um time do Inter. Todo mundo tem que receber a oportunidade, mas acredito que tinha outros profissionais que estavam na frente dele que podiam ter, principalmente o Lisca, podia ter dado uma sequência. Eu também acho. Entendeu? Podia ter dado uma sequência pro Lisca, ter dado oportunidade para o Odair, que está ali há muitos anos também. Que esse é muito bom. Já que era para trazer alguém que não tinha experiência de ter treinado um grande clube. Cara que está na casa. Podia ter investido um pouco mais no Lisca pessoal que tá na casa. seria o técnico do Inter se não tivesse abraçado a causa do Inter naqueles 3 jogos. Sim, mas quando ele chegou lá, ele já sabia, né? Tanto que ele contou já essa história, né? Porque o presidente Marcelo Medeiros, antes mesmo de ser candidato, eles já tinham, ele e o Roberto Mello, uma equipe montada e já avisavam o Antônio Carlos Zago. Tanto que, no dia da eleição do Internacional, quando vazou a informação, é porque o Zago jantou com o Negrete, que era zagueiro, e passou a informação, e aí o Negrete conversou com o César Fabres. Contar como é que foi a dinâmica da notícia. E aí nós estamos lá conversando, e o César Fabres, repórter de esporte interativo, antes ali das eleições, o César me disse assim, falei com o Negrete ontem lá, o Zago não vai ficar no Juventude. Eu só, peraí, não vai ficar na Juventude? Aí começamos, liga para um, liga para o outro, e chegamos na notícia. Ou seja, já se tinha, e o próprio Lisca foi avisado. Só, Lisca, independentemente do que aconteça, mesmo que você evite que o Inter caia, você não será o treinador. Não, eu sei, mas o que eu digo é o seguinte, hoje, se ele não tivesse sumido, ele poderia ser técnico no lugar do Guto. Poderia. Por quê? Porque o Lisca, há 2 anos, era o preferido do... O Fernando Carvalho já dizia que continua influente no Inter. Dizia, olha, o Lisca é um cara a ser observado, tem que se dar uma chance pro Lisca, ele gosta da maneira como o Lisca monta os times. Mas o Lisca ficou chateado também com isso. Tá bom. Porque, na verdade, tinha a possibilidade de que o Lisca fosse contratado pelo Inter quando o Inter buscou o Falcão. Lá atrás já. E aí disse, não, tem que esperar, aí ele foi depois. Aí quando ele não ficou, disse, não, disseram para ele, almas sussurraram no ouvido. Primeira brecha é contigo. E aí não aconteceu, né? O Palmeiras, quando subiu, também fez a opção. Era o Gilson Kleina, se não me engano. E o Palmeiras não quis ficar com ele. Né? É dirigente, tem uma frase quando o cara diz estamos juntos. Mesmo o cara, não, mas o cara subiu o Palmeiras. Fora. É que tem um negócio. Né? Mas também o Lisca fica aquela situação complicada. Como é que ele ia dizer não para aqueles 3 jogos, né? Não, mas eu nem estou contestando isso. Mas a crítica não é pro mas também não é uma crítica, é mais aquela coisa assim, foi uma baita chance, imagina se ele salva. Hoje lá na Rádio Granal nós conversamos com o Julinho Camargo, de manhã cedo. Aí o Julinho era auxiliar técnico do Internacional com o Falcão e foi pro Grêmio. Aí, mas só 7 jogos, quem sabe tu não estava preparado. Mas o cara vai dizer não. Claro. Não tem como. Claro, é antes do que se imagina, mas o sonho era chegar. Claro. Técnico principal de Inter. E se tu faz os 7 jogos, primeiros jogos, arrebenta, faz 18 pontos, 15 pontos, é a hora, velho. A chance é para... O cavalo passou agora. Nunca vamos esquecer daquele treinador que o Grêmio teve, o Rospide. Que saiu invicto, né? Ganhou todos os jogos praticamente, aí sumiu o Autori. Mas ele ficou para tapar o buraco. Só que ele estava ali justamente para isso. Teve o Wagner Mancini, que em 6 jogos não perdeu nenhum efetivo, né? Falcão, que é um cara consagrado, né? Ídolo do maior da história do Inter, aceitou o desafio, né? Ele podia, o cara podia dizer não, era ele. Quantos jogos tinha quando ele assumiu? Faltavam? Bastante. Pra te ter uma ideia, quando chegou o Roth, faltavam 19. Exatamente, 24. O Roth assumiu faltando o turno inteiro, que eram 19. E ontem o Falcão escreveu um artigo, né? Eu não tenho certeza se foi no Estadão, mas ele escreveu um artigo dizendo que o São Paulo respeitou o Rogério Ceni da maneira como o Inter nunca respeitou ele, né?
E é verdade. Tem. Porque o São Paulo... Qual foi a distinção que ele fez? Ele disse porque que o Ceni foi demitido. Mas ele disse o São Paulo foi muito mal, deu 7 meses, estava mal, entrou na zona do rebaixamento e mesmo assim dizia assim, não vamos demitir. Não, e tem outras coisas, é que o Falcão sabe de coisas que as pessoas envolvidas negam que tenham acontecido. Claro. Por exemplo, o Falcão sabe que quem pediu para ele sair foi o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho ligou para o Falcão, isso medido pelo Falcão, ligou para o Falcão e disse, olha, estão dizendo que fui eu quero dizer, eu não fiz parte disso. E nem o Falcão acreditou. Por quê? Porque na entrevista da apresentação da SWAT, o Inter jogou com o Fluminense no domingo, empatou, lembra? 2-2, gol de Serras. O Scarpa fez o primeiro gol. Aí o que acontece? Vai para a coletiva, demora só, vai cair o Falcão. Não, derrubaram o Falcão na segunda. E aí, na segunda-feira à tarde, eu encontrei, por um acaso da vida, né? Eu estava num cliente no Sheraton e encontro Luciano Davi e Fernando Carvalho numa mesa tomando café. É óbvio, né? Que eu cheguei ali só. O que está acontecendo? O presidente Fernando Carvalho está voltando. E aí eles praticamente me confirmaram. Eu entrei na rádio, acabei de encontrar. Porque o que era a ideia do presidente Carvalho? Chamar o Luciano Davi para a união de todos os grupos, inclusive de oposição. Na terça-feira, a apresentação da SWAT de manhã. Aí o doutor Ibsen Pinheiro deixou escapar. Não, inclusive no domingo, quando estávamos assistindo o jogo, eu e o Rotti, eles assistiram o jogo domingo. O Falcão estava jogando. E o Falcão, no sábado, que foi chamado para assinar o contrato. Estava tudo prontinho. E o Falcão sabe de tudo isso. Aí chegou no momento lá que dava quase 3 milhões, ou 3 milhões desquebrada a multa do Falcão. Solicitaram o Falcão, podemos parcelar? O Falcão, não. E fez certo. Fez certo, o contrato se cumpre. Mas olha a maneira que o Falcão sabe que ele foi tratado. Ele tem razão. Então, poxa, não precisava fazer isso com o cara, né? Lembrando de uma situação parecida com a do Lisca, que assumiu 2 partidas, foi em 2002 que eu participei, né? A mesma situação que aconteceu com o Celso Roth, era o mesmo Celso Roth. Saiu, faltando 2, 3 rodadas, antes de acabar a competição do Campeonato Brasileiro. Do Claudião? Aí entra o Cláudio Duarte. E assume o Cláudio Duarte, né? São 3 jogos ali. O Grêmio foi assim também. São 3 jogos, são 3 ou 4 jogos. Entendeu? É uma situação parecida com a o pessoal daqui assume, cara. Não adianta. O Inter é só dar um... É o chamado que não tem como dizer não, né? Porque é o seguinte... E no ano seguinte o Claudião não continuou. Porque é o seguinte, se você assume, faz um trabalho bom, você pode continuar ou chamar a atenção de outro clube. Vocês citaram o Marcelo Rospide aqui. Sim. O Marcelo Rospide saiu do Grêmio para o Bahia? Ele foi para outro clube. Não lembro qual foi, mas... Foi para o Bahia? Ele foi para outro clube. Lembro. Porque ele aí deixou de ser auxiliar. Exatamente. E passou a ser... E depois não decolou a carreira dele. Não ele passou até pelo Porto Alegre, lembra? Sim, aquele time do Assis. Na época do time do Assis. Mas que eu digo assim, não decolou, mas se decola. O cara tem que abraçar. Claro. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Servidor público estadual e pensionista do INSS está precisando de dinheiro extra? Faça um empréstimo consignado no Banrisul. Banrisul, o grande banco do Sul. Vamos aproveitar para ver o VT aí, o recado do governo do estado aqui no Virando Jogo? A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Bom, falamos na abertura do programa, pelo menos na primeira parte aí, sobre o Internacional, que joga amanhã às 4h30 contra o Criciúma. O Grêmio no domingo joga contra o Avaí. O que dá para esperar, Bavaresco? O Grêmio vai com o que tem de melhor, com exceção do Marcelo Broi, que se recupera de um corte no joelho. Olha, eu acho que o Grêmio vai ter uma coisa que, na maioria dos jogos que ele teve até então, exceção do Corinthians, que vai ser diferente, que é a torcida, vai ter muito mais torcida do que nos jogos anteriores. Até o horário do jogo foi trocado, tendo em vista isso aí também. Acha que vai dar mais torcida? O Corinthians são 54. Não. A exceção do jogo do Corinthians,
Todos os outros jogos não deram 30 mil, nenhum deu 30 mil. 25, e esse 28. aí vai dar mais de 30 mil. É dia de tempo bom, né? E é 4 da tarde. Bom, 4 da venderam mais de tarde. 5 Não, mil. e eu acho que, hein? Já venderam mais de 5 mil. Eu com certeza vai dar mais de 30 mil. Quer dizer, para um jogo contra um time que vai jogar fechado, tu ter a torcida é uma coisa que ajuda. Contra o Vasco, eu estava na arena no jogo contra o Vasco, foi um jogo, aparentemente, ganhou de 2-0, mas o segundo gol foi marcado aos 46. Foi um jogo difícil. O Grêmio fez 1-0, teve domínio do jogo, mas eu tenho a impressão, assim, eu acho que essas 5 rodadas, olhando assim os adversários de Grêmio e de Corinthians, são equivalentes, mais ou menos. Então não vejo como reduzir muito essa diferença de... O Corinthians ali na frente vai deslizar, né? Não tem como manter essa pegada, né, Vinícius? Não, eu acho Por também. mais que tenha qualidade, né? Não, vai tropeçar, sim. É um perde-ganha o ponto corrido, né? Não, o que pode afetar é o clássico, né? Tem um clássico na outra rodada, na quarta-feira, contra o Palmeiras. Aí o que eu falo de sequência, né? De dar continuidade a cada jogador lá, é pouca mudança que faz, né? O treinador, né? Eles jogam com o mesmo time sempre, entendeu? E isso, os jogadores se conhecem, né? Entendeu? Onde está um jogador, onde está... Não precisa nem olhar, né? Exatamente, é isso, cara. E isso que é um Corinthians que não tem, digamos, as grandes contratações que normalmente fazem. Tem o Jadson, que já era da casa, o Jô, que tá dando uma resposta. Não é o time para ser campeão. Agora, não deem a chance do Corinthians... Mas tá jogando assim, né? Não deem a chance do Corinthians ser campeão. Eu concordo. Tá? Ele não é o grande time brasileiro, só que é o seguinte, ele está acumulando gordura. Mas acho que quem vai acabar... O Grêmio agora tem 5 jogos, né? Só de Brasileirão. Isso, e 3 fora. E 3 fora. Que é complicado. Mas o Corinthians também tem 3 fora. A diferença que eu vejo, assim, é que o uma Corinthians... vantagem de 7 já, né? É isso que eu estou dizendo. Por isso não que eu tem a chance. Duas rodadas o Corinthians perdendo e ele não perde a primeira colocação. No normal, sendo muito otimista, ele vai terminar esses 5 jogos 3 pontos na frente do Grêmio. Então, muito otimista. Perfeito. Muito otimista. Perfeito. Tá bom. Se for normal, continua 7. 7. Cada um vai mais ou menos, um ganha aqui. Mas para mim, o cavalo de raça que está vindo por fora é o Flamengo. O Flamengo mas não tem encontrou no estádio. Não tem jogo. Mas aqui, ó. Eu não diria torcida. isso, Barbaresco. Eu acho que ele é um cara sem grife. Não, mas ele não... O Flamengo é baseado em individualidade. Faz gol de bola alta, faz gol de jogada de habilidade, mas tu não vê, tu não vê uma mecânica de jogo. Mas isso aí é o que o Corinthians não tem, né? Mas se tu Corinthians é o conjunto. Tem um conjunto forte. Mas se tu tem uma quantidade, como tem o Flamengo, de individualidades, automaticamente tu cria o conjunto. Certo, ele pode ser campeão, não estou dizendo que não pode, mas eu acho que o Corinthians ainda, pela mecânica, é mais favorito. Tem uma situação do Flamengo, 2009, que do Flamengo, não, exatamente, eu ia falar, do Maracanã, o 12º jogador. Ficou pior para jogar contra o Flamengo. Aquele campinho lá. Não, mas mudaram, mas hoje ele está com qualidade. O do Botafogo ano passado, eu estou falando da pressão. A pressão. Não, mas é que eu digo porque o Flamengo qualificou. O Flamengo fazia pressão no Maracanã, aberto. Sim, na época ali da... Sim, aberto. Enchia o Maracanã. Beleza. E o Flamengo no papel tem um baita. No papel e os reservas. Jogar contra o Flamengo no Maracanã lotado já era complicado. Agora jogaram no estádiozinho. A gente não vive discutindo, o cara da função do Douglas no Grêmio, o cara da função do D'Alessandro. Quantos dessa função o Flamengo tem? O Diego pode fazer essa função, o Everton Ribeiro já está jogando bem, tem o Ederson, o Conca não está nem jogando nesse time. Não, e nem vai. Aí lá na frente chegou esse Berril, que é bom jogador. Para mim ainda tem o melhor 9 desde que chegou no Brasil, que é o Guerreiro. E o Damião. Eu acho que o Damião é de grupo. Eu acho que também o Flamengo é um dos candidatos a chegar na frente do campeonato. Não, na minha opinião. O segundo turno vai ser, É o grande jogo da próxima semana. Porque o Flamengo não tem mais nada. Flamengo, quinta-feira. Lá no Ninho do Urubu. Vai ser um jogão. São os 3 jogos do Grêmio. O Grêmio saindo com um empate de lá, um baita resultado. Mas esse Grêmio, a grande virtude desse Grêmio é que ele não sente muito o fator local, assim, de se apavorar, começar a dar bico para... Não, isso não, mas o que eu digo é que é importante fazer o resultado. Não, e nesse caso tem que ser pragmático. Se sair com o empate de lá é bom, porque o Flamengo é favorito dentro de casa. Sim. Os 3 jogos do Grêmio fora são difíceis, na minha visão. O Flamengo... Não, eu acho Vitória um jogo ganhável. Vitória e São Paulo. Vitória vai se jogar para cima do Grêmio, se tu jogar no contra-ataque, pode meter o Vitória. Mas aí. São Paulo é a situação de tabela, né, Vinícius? Daqui a pouco o time no desespero. Tem que ver como o Grêmio vai. Sim. Eu acho que o Grêmio agora vai olhar melhor o Campeonato Brasileiro, né? Os 5 jogos são 5 jogos. Porque a Libertadores é só em 8 de agosto.
São 15 pontos, né? 9 de agosto. 9 de agosto. E o Grêmio com o time completo é um baita time. Eu lembro uma vez só, o Grêmio ganhou do Flamengo, lembro de estar nesse jogo. Grêmio e Flamengo, tinha 59 mil pessoas lá no Maracanã. Gol do Fernandinho. Foi um jogaço. Sim. Final da Copa do Brasil, o Grêmio ganhou no Maracanã. É o mais recente, eu digo, mais recente. Mais recente, a última vitória, se não me engano, foi 2012, gol do Pará. Não, a vitória mais recente foi essa, gol do Fernandinho. Teve essa gol do Fernandinho. No Maracanã. Não lembrava. 50 gol, era o Filipão, treinador. Ou seja, fator local mesmo sendo Maracanã, não o Grêmio. É que lá o Grêmio jogar contra o Flamengo no Maracanã é muito melhor, né? Claro. Não, e do Urubu é pressão, é bafo na mão. E é complicado. Mas assim, eu tenho visto assim, ó, essa coisa do, por exemplo, ontem o Botafogo, que é o time que tem suas limitações, não tem grupo, só tem 11. Que jogo sofrido. Tem 11 e mais o Camilo, que é um jogador talentoso, mas ele não é um jogador muito competitivo, assim, de marcação e tal. Entrou no finalzinho do jogo, faltando 5, 8 minutos. E o Botafogo passou uma pressão terrível. Mas é um time certinho, solidário. Jogou muito esse menino que era do Inter. O João Paulo. João Paulo jogou demais, fez o gol. E tem a peça fundamental do Botafogo é o treinador, né? É muito bom, já. Muito bom treinador. Aliás, um bom confronto no final de semana. O Jair Ventura com o Botafogo contra o Roger e o Atlético Mineiro. Para mim são os dois. Tem o grupo na mão. Vê que ninguém reclama. Os caras correm pra ele, né, Vinícius? Ninguém reclama. O Roger que tá numa situação complicada lá, hein? Mas ele tá se dando bem na Libertadores, mas perdeu ele tá salvando ele aos clássicos. Não, ele soltou a gravata porque ganhou. E aí passou a bronca, a granada pra mão do Mano. Que tá ruim. Tava conversando com o Tinga ontem. O Tinga teve que ir pra coletiva lá como gerente lá, porque o bicho tava... Mas pressão. O jogo do Botafogo ontem contra o Nacional, só pra falar do Botafogo, dois times muito ruins, meu Deus. O Grêmio, se passar pelo gol da exatamente. O Grêmio pega o vencedor dali, o Grêmio pode chegar numa semifinal de Libertadores. Eu acho que já tá na semifinal. E aí o bicho pega porque tem 3 times aí. Até porque tem uma coisa, o Botafogo vai ter que jogar com o Grêmio invertido do que ele fez ontem. Ele vai jogar primeiro em casa, precisando fazer o resultado. Contra o Grêmio, tu jogar precisando fazer o resultado num mata-mata é difícil. Seria difícil contra o Corinthians, por exemplo, mas contra o Grêmio é muito difícil. O Grêmio jogaria a primeira fora, né, lá no Engenhão. Só o River me parece que pode chegar. E eu acho que para a fase das quartas só vai ter um brasileiro fora, porque tem um duelo lá, Atlético Paranaense e Santos. Eu acredito no Palmeiras virando contra o Barcelona. Eu também. E acredito no Atlético virando contra o Inter. Até tem um detalhe importante sobre essa fase agora. São Lourenço ganhou ontem. Tava ganhando até onde eu vi, porque eu tava assistindo o Botafogo. E ontem o Lanús saiu ganhando 1-0, um gol do meio da rua. Tomou um gol aos 40 e vários, né? Mas ótimo, fez um gol fora. O The Strongest fez um baita gol fora. Detalhe importante, até curioso. O Barcelona de Guayaquil recebeu um contato do Barcelona, né, espanhol, dizendo que agradeceria muito se eliminasse o Palmeiras, né, porque ele tem uma relação histórica, o Barcelona de Guayaquil. Sim, o emblema porque é parecido, são escudo, criações, né, catalãs. Porque se o Palmeiras for eliminado, o Barcelona recebe automaticamente o Mina, o zagueiro, que já está negociado com o Barcelona. É verdade. E eles não vão fazer negócios, o Barcelona, nessa janela de transferência. Eles não podem. Então eles querem o Mina, porque querem esse reforço. Eu ainda acho que o Barcelona comprou o zagueiro errado. O bom era o Vitor Hugo, que foi o Fiorentina. Eu acho o Mina um cara meio espalhafatoso. Não, eu gosto dos dois, mas acho que o Vitor Hugo era o zagueiro da velocidade. Mais sério, O Barcelona vendeu no momento, né? O do Vitor Hugo também já estava baixa também no Botafogo. Por isso que ele por isso que ele foi negociado. E o Mina é aquele jogador que briga e não para um minuto, vê o zagueiro. O Mina faz gol, né? Ele é um zagueiro artilheiro. Faz gol, é um cara que chama atenção, como diz o Felipe, e assim, o jeito dele, o temperamento, ele dança, ele é um Muitas das vezes eu vi o jogo do Palmeiras e o Cuca gritando com ele, cara. Segura. Porque ele vai pra frente mesmo, cara. Ele pega a bola. Eu vejo o Mina jogando no Barcelona, cara. Não sei, cara. Eu acho que ele não tem disciplina tática. Eu acho que ele não tem disciplina tática. Eu não sei. Posso enganar, vai chegar lá e arrebentar. Mas vai ser estranho mesmo, porque não é um jogador de característica que o Barcelona tem trabalhado ultimamente. Deixa eu aproveitar para dar o recado aqui da Big Odonto. O implante dentário é na Big Odonto. Você conta com excelentes especialistas. São 7 anos de experiência comprovada. Liga agora, Big Odonto em 2 endereços. Em Viamão, atendendo pelo telefone 3046-3660, ou em Canoas, telefone 3428-4332. O recado, portanto, da Big Odonto. 3046-3660 em Viamão, e em Canoas, está aparecendo aí no seu vídeo, 3428-4332, o texto da Big Odonto.
Quem é tirando... Vão tirar as defesas... Vão tirar o Mina, vão tirar a defesa do Grêmio, vão tirar a defesa do Corinthians. O que sobra de zagueiro de qualidade hoje no Brasil, na tua opinião, Vinícius? Fosse contratar. Tirou os melhores. Sim, tirou os melhores. De propósito. No Brasil, para contratar para o Inter. Cara, no Brasil tá difícil, cara. Tá difícil. Tem que olhar para a Série B. Não sei se Série B se tem alguém ali em destaque. Tem que procurar fora, né, cara? Procurar fora. Acredito que eu acho que o Inter acho que não vai trazer zagueiro, cara. Não, acho que o Inter tem que trazer um zagueiro tem que trazer, mas acredito que não sei se está à procura de zagueiro. Eu não consegui conversar com o Marcelo Medeiros nos últimos dias, mas... Quase ninguém está conseguindo. Bom, o Inter, há 2, 3 meses, se tinha falado que o Inter ia, para esta janela, tentar alguém para ficar no segundo semestre fazendo uma adaptação, olhando o lugar do D'Alessandro para o ano que vem. Que era agora. Mas não, da função dele. Da função dele, né? Olhando. Não estou vendo essa movimentação. Tem a saída dele na Argentina, né? Foi para acertar com o Forlan, mas também é aquele negócio. Tu vai acertar com o Forlan aqui, tu toma um café com o outro aqui. Ninguém estava lá para saber qual foi a movimentação dele. O doutor Roberto Guerra foi na Argentina para definir a vinda do Kahneman com o empresário, aproveitou e sentou com o empresário do Marco Rubio. Não deu negócio. Mas tentou. Mas tentou, né? Na minha opinião, acho que agora... Porque eu acho que essa é... Desculpe só, Vinícius, mas só para... Eu acho que a grande preocupação do Inter tem que trazer, na minha opinião, um zagueiro e tem que trazer alguém para ficar, se vai trazer de fora, ficar 6 meses fazendo uma adaptação para em 2018 assumir a 10 do Inter. Não dá para pensar. Não dá para pensar. Não vai renovar o contrato. Não, e não dá para pensar em correr atrás o ano que vem. Então já atrasa agora, o cara fica aqui. A gente sabe que tem um problema. Se o cara está vindo da Europa, tem um problema de adaptação mesmo, dependendo do tempo que ele passou lá. O D'Alessandro passou por isso, outros passaram por isso, então tem que dar um tempo pro cara. Certo. A janela é agora, o que tem que observar é agora. Não pode correr atrás depois lá, também complica. Outra janela é mais complicada que essa. Eu acho, na minha opinião, né, além de, claro, trazer contratações, será que vão resolver essas contratações que vão tem que trazer pontualmente um jogador que venha, que assuma a responsabilidade de, por exemplo, um zagueiro que seja um xerife da zaga, né? Que organize o sistema defensivo do Inter, um meia. O meia não vai trazer porque eu tenho o D'Alessandro. O D'Alessandro vai jogar. Esse ano o D'Alessandro joga. Não, esse ano sim. A preocupação maior do torcedor é ver o time jogar bem, cara. Com essas peças que tem mesmo. Um time bem treinado, um time que tem uma triangulação, que tem a movimentação dos laterais, que tem a movimentação dos extremos, que faça a gol, que chute a gol, que tenha 60%, 70% de posse de bola, principalmente. Que chegue ao gol, faça que tenha volume de 20 finalizações para o jogo. É isso que o torcedor quer ver, entendeu? Não adianta a gente só se basear em contratação, porque às vezes tira o foco, né, daquilo que está acontecendo dentro de campo. A gente quer ver produtividade. O que é a produtividade? É ocasião de gol, um time perigoso, um time ofensivo, um time que se impõe dentro do Beira-Rio, que não está acontecendo. A gente quer um time que se impõe dentro do Beira-Rio, né? Muitas vezes aconteceu, um time que pressione junto com a torcida, né? A nossa torcida está de parabéns, cara. Acho que a torcida está mesmo nessa... Média de 20... mesmo na situação... 3, é isso? Eu não sei se a média do ano é menor. A média do ano é com o Gauchão. Não, mas só a B. Aí não sei. Subiu, a média é alta. A torcida está dando essa confiança para os jogadores aí. Não adianta o torcedor, claro, depois de um resultado, assim, quebrar o estádio, isso aí não adianta nada, cara. Não adianta nada. Vaiar tudo bem, xingar dentro do campo, dentro do estádio, pode, depois que acabar. Protestar. Depois que acabar o jogo, pegar no pé de um ou do outro jogador, isso faz parte, cara. Mas o quebra-capa não adianta nada. Não leva nada. Só deixa mais tumultuado. Mas até sobre o zagueiro, o Inter fez um gasto significativo esse ano, né, para trazer o Cuesta. Mas olha aqui, Diogo, uma coisa que eu falo aqui no programa é que ontem um colega nosso publicou nas redes sociais, no Facebook, o João Batista Filho, que o Cuesta foi analisado pelo Grêmio quando o Grêmio contratou o Kahneman. E por que ele não veio pro Grêmio? O principal, porque era ruim no mano a mano. E ele é um zagueiro ruim no mano a mano. Ele é driblável facilmente. Parece lento, né? E isso eu falei aqui.
Não é lento, é a característica do cara. Não é porque ele seja lento. Ele não tem aquela reação. A característica dele também não é de brigar, por exemplo. Não fala. Ele não é um cara. Um zagueiro que não fala. A gente dificilmente vê o coisa xingar o peitar o adversário que nem o zagueiro do Grêmio. Pode ser. O Kahneman participou também. O Kahneman pode ser inferior tecnicamente do que o Cuesta, mas é um jogador que briga, que xinga o adversário. Se impõe. Que se impõe, exatamente. Ele botou o Gabriel Jesus no bolso, velho, no jogo aqui. O cara joga muito. E ele deu 2 ou 3, o cara foi jogar na lateral. Mas aí teve também a mexida, o Vinícius é um especialista disso. O Renato, quando chegou, ele mudou também a maneira de matar, né? Sim. O Kahneman, ele passa a ser um caçador. O Jeromel tem a facilidade da antecipação, eles não esperavam mais a bola. A zaga do Grêmio ficava vendo arco-íris, né? A bola passava de um lado para o outro. O Grêmio e Corinthians, por exemplo, acontece exatamente isso aí que o Bagé destacou. O Jeromel segura e o Kahneman vai atrás do Jô aonde ele for. Tanto que às vezes eles estavam no mesmo lado. Tá faltando isso no Inter, eu acho. Um jogador e às vezes a dupla de zaga tem que se combinar, né? Tem que casar, né? Tem que casar bem, né? Então tá jogando o Danilo, joga o mexe muito, Ortiz, né? Joga o Ortiz, joga Tem que ter um entrosamento. Eu acho que agora vai ficar um tempo, né? Isso é ruim. Eu acho que o Klaus assumiu. Eu acho que por linhas tortas endireitou, porque o Danilo só não está à disposição porque tomou o 3º cartão. Nos últimos 4 partidas jogou o Danilo e o Klaus. Agora vamos ver como é que casa. O Klaus e Cuesta. O Cuesta ficou machucado um tempo também, né? Isso. A gente fala muito do gol 1000, né? Do eterno Fernandão. Mas quem fez o 999 foi o Vinícius. Tem provas, tá aqui um grande amigo do Bavaresco, né? Márcio Pinheiro assistiu o jogo do meu lado. E eu disse o seguinte, Márcio, tem 2 caras para fazer gol hoje. E acertei os 2. Não sei, eu disse, Márcio, eu estou dando o nome, estava do meu lado, eu disse antes de se realizar. Quando o Fernandão entrou, o Fernandão estava no banco, e eu ainda disse... Joel Santana. E eu sou da base do Inter, eu cheguei no Inter aos 9 anos, né? E eu vivi sempre isso, essa adrenalina do Grenal, né? E eu sempre tive sorte, cara, na base de fazer gol no Grêmio. Todos os Grenais, a maioria dos Grenais eu vencia. E chegou no profissional, aconteceu a mesma coisa. 2003, por exemplo, onde começou aquele negócio que o Inter deu aquela virada. Tinha 3 anos, né? Que o Inter não ganhava 3 anos do Grêmio, principalmente no Estádio Olímpico, lá não ganhava há muito tempo. E eu tive a felicidade daquele jogo, um time jovem, cara, um time em formação, que o Muricy arrumou o time, tinha Daniel Carvalho, Diego, Cleito Xavier, e os mais experientes, acho que era eu, Klemer, André Cruz, Sangarete, que era o pessoal mais experiente, o Clayton também estava nesse jogo. E a gente foi lá e fez um jogo... Principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo tomou um chocolate. Mas o Clayton, que era uma figura, né? Era um motor, né? Que não parava, né? Jogou em tudo que é time, cara. Todos os times queriam, todo mundo queria ele. A gente brincava outro dia com ele lá, ele jogou com a 10 do Pelé no Santos, jogou com a 7 do Garrincha no Botafogo, jogou com a 10 do Zico e a 5 do Andrade no Flamengo, e por aí vai. Não, jogou em tudo que é time, só time grande. Com a 5 do Falcão. Só time grande. Não, e agora é técnico, né? Tava te ouvindo, técnico do Cruzeiro, tá aí. Tu lembra do lance do gol desse 999? 999, lembro. Porque eu mostro direto pro pessoal, né? O pessoal não acredita, vamos no Google, ainda bem que tem a tecnologia avançada. Hoje o cara pode mostrar na hora no celular. Mas foi um lance no Google, no YouTube lá, tem o jogo todo. Né? E aí eu tenho que dar uma passadinha para mostrar o meu gol. Só não mostro o gol, mas o gol meu não mostro o meu só. Mas foi um lance onde o Fernandão sofreu a falta. O lance onde era o lateral esquerdo, era o Michel Bastos do Grêmio, adiantou um pouco a bola, o Fernandão rápido assim, deu um tapa na bola e sofreu a falta lateral da parte da Beira-Rio ali. Alex cruzou e eu tive a felicidade de raspar de cabeça, o gol do placar. E o 1000 ele sai dali também, né? Também. Aí é quem é o Helder Granja, cruza do Fernando na entrada da área. O Fernandão já era. O meu foi uma falta. Subiu demais, né? O meu foi uma falta cruzada pelo Alex e o do Fernandão foi um jogo. A bola vem, o Helder Granja adianta ela um pouquinho, bate, ela entra em curva e o Fernando entra. E era uma coisa que ele pedia muito, né? Ele não gostava de bola rápida, o Fernandão. Gostava de uma bola mais lenta, um cruzamento mais dentro, porque ele tinha um tempo de bola muito bom, moral. E muitos gols ele brincava que ele tinha aquela placa, né? O Fernando tinha uma placa aqui. A bola batia na cabeça. Ele dizia, ligue na força. E aí sim, funciona, né? Segura, né? Vamos acompanhar o material aí, o VT da Multissom.
Na Multissom você encontra as últimas novidades em tecnologia. Smartphones, televisores, tudo em instrumentos musicais, milhares de CDs, DVDs e games, além de uma linha completa de beleza para você e para a sua casa. Multissom, sempre perto de você. Tá aí, portanto, o recado da Multissom. Tem algum recado aí, Diogo Rossi, se você queira destacar? Claro, com certeza. Recado eu tenho do Dunga aqui. Não, só o Dunga dizendo o seguinte, que a 8 foi muito bem vestida ontem. Jogaria sozinha, mas foi bem vestida ontem. Que no caso a 8 estava contigo, né? Desculpa. Tinha 2 8. Fala para o Dunga aí, conta para ele que tinha 2 8. Tu era o 8 do primeiro tempo, né? Não, era não foi tempo sim. Era a mesma numeração. Tempo era a mesma numeração. Eu não sei, eu saí do jogo. Que jogasse futebol, só o eu saí do jogo, estava 4-0, ponto. Eu não sofri o gol. Eu sou o único que acho que levei cartão amarelo no jogo. Sim, o Felipe fez uma vergonha no Beira-Rio, né? Não, vergonha não, querido. Minha zaga não foi furada. Nosso time ia fazer o gol. Nosso time ia fazer o gol. O atacante foi pelo lado direito, lançou a bola para a área. Se o Renan e aí ele pulou. Se o Renan vê. Não, se o Renan vê, eu tô na seleção brasileira de voleibol. A seleção tá em Curitiba, né? Ontem tomou um. Foi um 3-2 ontem, foi suado. Tirou foto, gravou, para deixar... Não, o pior não é esse. O pior é que agora com esse negócio de Facebook, eles estavam transmitindo, aí o Solete, que era o cara que estava entrando nas costas ali a fazer o gol, eles iam fazer o gol. Estava entrando sozinho. Pegou e foi direto lá no lance. Olha aqui, ó, que vergonha. Que vergonha, rapaz. Vergonha é levar gol, velho. Foi uma atitude antidesportiva, né? Eu dei uma rasteira num cara que foi horrorosa. Não, aquela foi horrorosa. Não foi expulso? Eu merecia ser expulso. Lance. Não, é que a rasteira foi antes. O juiz me poupou. O cara deu uma pedalada na minha frente, jogou a bola da direita. Pô, guri, né, cara? Eu não ia sair atrás, né, Maurício? Não dava, não. É que nem aquele juiz ruim que apita falta para poder chegar no lance, né? Não é que foi falta, o cara apita para poder respirar. Dei no meio do cara. Isso aí tem a história do clássico Baguá, né? 48 minutos do segundo tempo, jogo dentro do campo do Bagé, e aí tá 1-0 pro Bagé. E aí o juizão tá no lance e a bola vai para dentro da área de defesa do Guarani. Imagina, cara, os caras armados, facão, foice. E aí cai o atacante do Guarani e o juiz não teve... E fez assim com a mão. Aí o cara vem em cima, tu tá louco, tu não vai sair vivo dele aqui. Esquece esse dedo, pra lá. E seguiu o jogo. Pô, se livrou do problema, né? Imagina dentro da Pedra Moura, cara. 40 caras, mas na hora, vem o dedo assim. Presença de espírito. Não sairás vivo daqui, esquece esse dedo que vale esse. Segue o jogo. Recados que a gente recebe aqui, por exemplo, do André Wesley. Grande Bagé, abraço a todos aí da bancada. O Nilson Maciel, como não se pode contar com o D'Alessandro em todos os jogos, não deveriam começar com ele em alguns jogos no banco? Eu não começaria com ele no banco. Eu não começaria com ele no banco. Eu acho que o melhor tem que sair jogando, se tiver problema, tira. Decide o jogo e depois bota outro. Nilson Vieira de Caxias diz assim, ó, baita programa, né, para nós, e colocou ali bandeiras do Grêmio. Acho que está feliz com o momento do Grêmio, gremista também. Tem um abraço para Caxias do Sul, não sei onde ele mora, mas eu gosto muito da cidade, viu? O Wagner Stoffel está nos assistindo também. O Jefferson Vargas também está nos acompanhando aqui pelo Facebook. A galera toda nos acompanhando aqui no Virando o Jogo dessa sexta-feira. Professor ou estudante da área de educação, agende-se para o 4º Fórum Sesc de Educação, que ocorrerá no dia 24 de agosto, aqui em Porto Alegre, com o tema Protagonismo nas Infâncias, Práticas e Investigações. Participação do português Manuel Sarmento. Inscrições já podem ser feitas em sesc-rs.com.br. Vamos aproveitar já, depois do texto do Sesc, aí para mais um recado do Banrisul. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul.
1h51. Quero aproveitar, mandar um grande abraço para o Juninho Torbes, lá da Pelada de Quinta, lá do pessoal lá da família do Vitor Júnior. Juninho está de aniversário hoje, é o grande craque lá da verdade, da Pelada. Joga muita bola, né? Joga muita bola, gente. Se o Juninho tivesse no corpo... Amador, ele é o rei do Amador. Faz chover, rei do Amador, né? Serra, mar, bola, mar, qualquer campeonato Amador, né? O pessoal dá um dinheiro. É o cachê mais alto, o Juninho. Grande Juninho, feliz aniversário aí. Valeu pela parceria também. Eu quero mandar um abraço para o nosso querido Ibsen Pinheiro. Fez 82 anos essa semana aí, eu não sei se foi na quinta ou na quarta-feira. Estamos em dúvida, quarta-feira, dia 5. Mandar um abração pro doutor Ibsen. Um beijo para Renata Fã, que também está de aniversário. Eu pude cumprimentá-la pessoalmente. Hoje? Ontem. Quarta-feira também. Quarta-feira, Renata. O Nelson Cerqueira, né, estava nos acompanhando aqui, mandou um abraço assim, manda um abraço a todos e diz que o Vinícius, olha só, com um pé nas costas, jogava no atual Inter e ainda fazia gol em Grenal. Com certeza jogava. Tranquilo, né? Acho que o Vinícius também não pensa nisso. Muita gente às vezes para na rua, no shopping, essas coisas. Mas não dá, a idade chega. Teve um jogo que eu estava assistindo lá no Beira-Rio, aí no lado tá o Tinga, no outro lado tá o Magrão. E eu ali só olhando, e eles conversando ali e tal. Aí dava um lance do Serras, eu olhava para um. Dava um lance do Serras, eu olhava para o outro. Porque o Serras, ele é o encantador de serpentes, como disse o Tite, né? Porque todo mundo queria o Serras jogando, só que o Serras só fazia falta quando ele não estava em campo. Ele não está conseguindo jogar na Chapecoense. Não. Porque ele dava aquele passe curtinho para o lado e para trás. E esse passe não leva ninguém a lugar nenhum. Mas esse passe também estava sendo dado porque a bola estava queimando todo mundo. Ninguém estava se comprometendo. Mas aí o Coringa que vem ele tem que ser um o cara que ganha tem que botar o cara que é. Por que eu estou citando o Tinga e o Magrão? Porque eles pegavam a bola e Mas só dá um desconto pro Serras que... Mas aquele time com o Tinga e o Magrão, velho, aquele time foi campeão sul-americano na melhor fase do Inter, melhor que os títulos de Libertadores do Inter. Quem era o técnico? Tite. O Serras, só um adendo, né? Nunca jogou na função dele no Inter, né? Agora o Inter joga num esquema que o Serras poderia jogar e ele não tá aí. Só, claro, eu acho que o Serras deveria ter rendido muito mais no ano passado. Mas também tem isso. Venezuela é petróleo, ditador e Miss Universo. Mas ele veio com o Salvador da Pátria e não era. Também fizeram uma contratação de maneira equivocada, né? Para substituir ele. Guerra nota 5. Um jogador. O Guerra fardava fácil aqui na dupla Grenal. Quem? O Guerra. Eu acho que fardava nos dois times. No Grêmio, não sei. Não sei. Acho que pelo atual momento... o problema do Guerra era tirar quem? Ele ia ser muito útil. Mas não, no caso do Grêmio, ia tirar quem? Ia tirar o Luan? Não, né? Não, né? Nem o Pedro Rocha, que ele não faz a dupla. Não. Mas nem o Lucas Barros. Jogo ali. Ia tirar o Arthur. Da série Prevenido, parabéns ao Romildo Bolzan. Está trazendo Arroios já para uma substituição de um que ele já deixou claro, vai ter que vender alguém. Não se sabe se entrega agora ou se entrega lá em janeiro, mas se sabe que vai ter que se vender alguém. E o Arroios está aí para... O Luan é praticamente certo que vai embora no fim do ano só. O presidente Romildo está se mostrando muito seguro com a situação de, mesmo no caso de venda do Luan, que o Luan não sai agora, que sai só no final do ano. Uma coisa interessante, o Arthur, que foi o que deu uma entrevista coletiva lá no Grêmio hoje, e ontem eu acho que o empresário dele falou, foi ontem, né? Ontem. Desculpe, foi ontem. Também Jorge Machado, empresário dele, sim, do Arthur, dizendo que acha que não é o momento do Arthur sair. E eu acho que ele está certo. Eu acho que se o Arthur está valorizado hoje, daqui a um ano ele vai estar valendo muito mais. Agora, porque ele tem que ter confiança na bola que ele joga. Ele joga muito. É que daí tem uma outra situação. Tem também essa realidade que não é o momento de sair, mas tem o oposto, né? Quando o empresário do William botou na cabeça dele que ele tinha que sair. Não, mas eu estou elogiando. Eu estou elogiando a postura do empresário. Sobre momento, o momento é do Luan, isso aí. Sim. Porque se ele tá na ascendente. Ele tá na ascendente e agora ele vai estabilizar. E o contrato tá para acabar. 24 o contrato dele é até setembro, né? Então, em março, a Europa daqui a pouquinho já não vai olhar ele, vai começar a olhar só a China. É que tem um detalhe, a janela gorda da Europa é essa agora. Exato. Se ele não sai nessa, dificilmente ele vai sair na do final do ano. Exatamente. Que é magrinho. E aí, em fevereiro do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato. Não, o Grêmio tem que é uma realidade. Eu acho que o Luan já era para ter saído, né? Depois das Olimpíadas. Eu acho que as Olimpíadas ele arrebentou. Mas o problema são as propostas. Mas é que a proposta que veio... Não dá para vender. Mas financeiramente era boa. O Grêmio já diminuiu o próprio patamar. Mas financeiramente era boa a proposta do final do ano passado. Mas o Grêmio teve ganho desportivo com ele. Foi campeão. O Grêmio não era campeão há 15 anos. Mas a proposta do fim do ano... A proposta do ano passado era muito boa.
eu acho, financeiramente, para a época. Era 17 milhões Mas de euros. Mas o Grêmio não ia ser campeão sem Luan. Não seria, porque já teria sido campeão. Foi no fim do ano. Não, foi no final do ano. Só que aí o Luan não quis ir porque era futebol chinês. Agora, com todo respeito ao Luan, a carreira dele, eu talvez tivesse uma opção diferente. A Inter quer comprar o Luan. 18 milhões, mas não quer usar. Quer emprestar para a Sampdoria. A Sampdoria é menor que o Grêmio, é menor que vários clubes. Mas é o período de maturação. Mas vai para o período de maturação. Falando em momento, não sei se dá tempo, mas a gente tem o gol aí do Vinícius para mostrar para a galera. Dá tempo aí? Caixa! Foi no terceiro andar. Tá aí o gol. Quem eram os zagueiros do Grêmio ali? Claudio Miro. Claudio Miro tá... Foi alto. O Claudio Miro que subiu contigo. O Claudio tá ali. Virou de costas. Pô, Miro, perdeu, hein? Próxima vez nós vamos lembrar esse gol. Eu converso com o Claudio Miro muitas vezes, converso com o Elton também, que estava no lance ali. O Elton, que é do Grêmio, né? Isso, ele estava no lance, eu tenho uma foto em casa que ele tá me olhando assim, eu mando um WhatsApp pra ele aqui, tá vendo? O Claudio Miro tá de auxiliar aí, Dudu? Era auxiliar. Ele tá de auxiliar, né? Mas ele não tá mais com a Gel. Não tá mais com a Gel, mas eu não sei qual. Gente boa. Gente fina. A gente fala seguido com ele lá. Vinícius, obrigado pela presença aí. Obrigado mais uma vez, prazer. Valeu, Barra. Bom final de semana. Normalmente pra todo mundo aí. Até mais, camisa. 9h30 da noite estou aqui. 9h30 hoje. Hoje vai 21h30. Pô, vai lá. Jogou hoje ele dança. Até mais, Diogo Rossi. Muito obrigado pela audiência de todos. Bom final de semana. Voltamos na segunda-feira já com o titular Rogério Amaral aqui. Até mais. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Domingos, às 21h30, eu e a Fernanda estaremos aqui no Dois Toques na Rodada, trazendo tudo em relação ao futebol gaúcho no final de semana. Os gols, o debate, a análise, muito mais. Convidados especiais, jornalistas especializados, a participação do torcedor, entretenimento, música, e nós queremos a sua participação. Venha fazer a sua resenha dominical. Às 21h30. Esperamos você. No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul. O jornalista Ico Thomas coloca toda a sua desenvoltura, bom humor e experiência nas mais diversas entrevistas que acontecem aos sábados nos estúdios da TVU. Convidados irreverentes, descolados e com muita história boa para contar fazem parte desse programa que tem personalidade própria. Revelações e novidades, bom humor e muita informação é o que você encontra no programa No Controle. TV Urbana Porto Alegre, 20 anos. Levando aos gaúchos 1000 motivos para sorrir. Porto Alegre, grande Porto Alegre, terra de um povo sempre muito alegre. Veja as cores do sul na tela da TV. Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e